Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. Hoje com um barulho especial, né, porque nós estamos aqui com obras aqui do lado e os rapazes resolveram usar a britadeira justamente na hora que o programa Vida Inteligente está sendo gravado. Mas faz parte, quem sabe o programa fica mais barulhento, né? E assim vocês não dormem com a nossa conversa. Brincadeira. Brincadeiras à parte, a gente só para fazer uma coisa bem lúdica, né? Hoje nós vamos tratar de um tema interessantíssimo. Você já ouviu falar do Aladim? Você já ouviu falar da lâmpada dele? Do gênio? Quem é que não ouviu falar disso, né? Sabe que tudo isso, além da parte figurativa, do desenho muito bacana, e os 3 pedidos, os desejos, tudo, tem uma coisa por trás, né? Sempre atrás de um desenho, sempre atrás de uma criação, né? De uma ficção, existe uma verdade oculta, né? Desconhecida, né? Que às vezes é utilizada para transmitir uma mensagem, um código cifrado. E esse é o caso. E conversando com o Jorge Antônio Ouro, que é o nosso convidado de hoje, mais uma vez, então nós resolvemos colocar isso em pauta para iniciar com isso. Tem outras lendas, tem outros contos, entre aspas, que tem um ensinamento por trás e que é muito interessante, né? E esse lado está na hora de ser revelado, não é velado novamente, é revelar mesmo, de revelação, né? Como você faz com a fotografia está lá tudo escuro ali, você não enxerga nada, você bota lá naquele líquido, que bacana, sai aquilo tudo revelado. Então deixa eu ver aí, vamos usar aquele velho, faz tempo que eu não bato na porta, né? Deixa eu ver se, às vezes tem cupim, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Dependendo do barulho, Jorge... funcionou, viu? Podia ser um barulho diferente, mas tá firme, a madeira tá boa aqui. E aí, como é que você tá? Tudo bem? É carvalho, né? É acácia. Tudo bem? Tudo, 100 e tantos %, Grêmio. Cada dia é melhor. Maravilha, bom ter você aqui novamente. Vamos tratar então de um assunto muito legal, né? Que é, que bom que as crianças vão poder assistir isso, né? De repente vão ouvir, tem muita gente que fala aqui que não sei o que, olha, Aladim e tal. As crianças nos adultos, né? Com certeza. E os adultos também, né? Eu lembro. As crianças nos adultos, né? Exatamente. Eu lembro assim na escola, né? Sempre. Eu nunca fui um bom aluno, isso eu sempre confessei, né? Mas eu tinha coragem, sempre tive coragem. Assim, quando eu resolvia prestar atenção na aula, vamos dizer, em termos, eu estava na classe, o professor falava uma coisa, ele perguntava, quem não entendeu? Aí, claro, eu que não prestava atenção na aula, levantava a mão. Professor, eu não entendi. Né? Eu tinha coragem de assumir que eu não tinha entendido. É porque eu não tinha prestado atenção. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando eu fazia isso, todo mundo que não levantou a mão, só eu tive coragem de levantar a mão, prestou atenção no que o professor ia falar. Então, muitas vezes a gente não assume, né, a nossa ignorância, o nosso desconhecimento, achando que o fato, por exemplo, do assunto que nós vamos falar hoje, Aladim, existe um lado oculto? Não sabia. Que legal, vou prestar atenção. Isso aí deve ser besteira. Então, muitas vezes, a gente toma atitudes e decisões para esconder a nossa ignorância do verbo ignorar, né? E as pessoas têm vergonha disso e não deveriam ter, né? Puxa vida. É que o bloqueio, o medo de falar que não sabe, ou que não entendeu, ou que não acredita, não importa o que seja, ele é um artifício usado pela própria coisa em si. Então, assim, a ignorância de não saber, ela usa como artifício o medo de não falar que não sabe. Por quê? Porque se você falar que não sabe e alguém te explicar e você aprender, entender, compreender, aquela ignorância deixa de existir. Então, claro, na hora em que a pergunta é formulada, né, a ignorância está a meio caminho da tumba, né? E é esse medo que, então, quanto mais o desconhecimento, quanto mais arraigado a vídeo, que é o desconhecimento, maior é o medo de falar, não sei, não compreendi, não acredito, pode repetir, me explica onde é que eu leio, onde é que está, como é que eu aprendo, esse tipo de coisa assim.
Pô, eu não sei nada, mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não sei. É interessante isso, né? Eu falo ainda de boca cheia. Não sei. Mas nenhum de nós sabe, né, Grego? Muito melhor, rapaz, de você. Porque, assim, em uma vida, mesmo que você estude de manhã, de tarde, de noite, estude dormindo, e você consiga estudar ao mesmo tempo no plano físico, no astral, no mental, não tem como você saber as coisas todas em uma existência, a não ser que daí então você use a existência para compreender a você mesmo, e em compreendendo a você mesmo, você compreenda tudo em você, quer dizer, o universo em você mesmo. Isso te permite, então, acessar e vivenciar conscientemente o que a gente chama de plano da intuição, não é? Que está acima da mente abstrata. Aí sim, ali é o plano de todo o conhecimento. Mas ali também você não vai precisar saber de nada porque você é todo o conhecimento. Perfeito, perfeito. É bem isso. Então, Jorge, essa história aí porque nós falamos, o ser humano tem a mania de escrever, pelo menos nós estamos no Brasil, né? Fala-se, eu não sou professor de português, mas já pesquisei, que história não existe. A palavra história é história, pode ser uma história lúdica, de mentirinha, mas esse negócio de história não existe. É um neologismo, né? Criaram uma história para dizer que é uma história não real, só que a maior parte da história que chega pra gente é uma história inventada, né? Porque não tenha dúvida. A história verdadeira, né? Aquela história esotérica, história real da humanidade, essa permanece sobre mais de 1000 véus, né? As 1001 noites, né? Onde deriva o Aladim. Exato. Então, vamos começar por aí. Esses contos que vêm através dos tempos, que fizeram parte da nossa juventude, sempre vão fazer parte da nossa vida, que tem os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, esses contos, eles têm... Vamos falar um pouquinho sobre eles. Fala sobre por que ele tem... Quem os escreveu, claro, foi buscá-los, que ninguém escreve o que não existe. Nós já falamos aqui, claro. Eu fui buscar em algum lugar, né? Então, essas pessoas que escreveram isso, elas o fizeram a exemplo de uma pergunta, que me fizeram, eu passei para você, mas você não me respondeu ainda por e-mail, né? Que me fizeram. Aqui não vi, Grego. Né? Nem é bronca e nem nada. Eu vou até aproveitar para comentar agora, já que nós estamos falando da história dos Grimm. Daquela do Grimm que... da flauta com os ratos, né? Ah, sim, não vi. Não, isso aí é interessante. Até uma pessoa me perguntou, eu falei que ia perguntar para você, porque os ratos foram embora, dizem, e depois, numa segunda, como ele não foi reconhecido, parece, não sei o que aconteceu, ele levou embora mais de 100 crianças, e as crianças nunca mais foram encontradas. Então, aí é toda uma mística, né? Aí é que está isso que eu quero conversar. Toda fábula é esotérica. Então, por quê? Toda fábula é esotérica. É que antes o conhecimento ele era passado só oralmente, não era passado de maneira escrita, né? E, por exemplo, assim, quando houve o transbordo da iniciação do Egito para o Ocidente, primeiro através dos gregos, né? A iniciação ela era toda oral, era passado de boca a ouvido. E a maneira de ocultar o conhecimento era criando como o Jesus, Joshua, né, ele falava ao povo através de parábolas, né? Isso é uma lenda, né? Então, falar por parábolas é você pegar um conhecimento secreto, esotérico, misterioso, né? Colocar em formato de fábula e aí então transmitir protegidamente, porque aquele que vai ouvir, ele vai ouvir e traduzir de acordo com o que nele exista, né? O iniciado ouve a fábula de Aladdin, né? E compreende toda a mística, né? O profano ouve a fábula de Aladdin e puxa, que legal esse negócio, bem que eu queria ter um gênio desse, entende? Por assim, a transição do falar para o escrever e a transição do idioma para o alfabeto é uma coisa que não sempre anda junto, né? Assim, se a gente pegar o idioma, a escrita fenícia, né, cuneiforme, porque o fenício
ele deriva do egípcio, depois do fenício daí derivou o hebraico, depois derivou o grego, depois o latim, como um braço de alfabeto, não de idioma, porque o idioma é o próprio indo-europeu, que é aquela linguagem mãe, onde deriva todas as línguas existentes hoje. Então, assim, no fenício, eu queria falar para ele assim, não tinha consoante, né? E a consoante, ela era inserida pela pessoa na hora de falar. Então, se eu fosse escrever porco, porta, perto, perco, perca, qualquer coisa assim, eu escreveria PRC, né, em escrita cuneiforme. Quem vai ler é indecifrável. E aí, na hora em que aquele indecifrável fosse ser lido, e ainda que antes a escrita, ela não era, não tinha espaço, né? Então, primeiro tinha escrita corrida, depois com ponto e depois com espaço. Então, a vogal, ela era acrescentada na hora em que a palavra fosse verbalizada, tornando quase indecifrável. E ainda assim, os mistérios existiam, né? E eram só de ouvido. No caso do Egito, a gente ainda tinha a escrita, além do mistério, a escrita hieroglífica, a escrita hierática e a demótica. Demótica para o povo, a hierática para os sacerdotes, e a hieroglífica era da iniciação dos mistérios, né? Então, toda a tradição, ela tem o grego, Quiné? Não, que iniciava através da música. Qual é? Não consegui ver. Mas a tradição sempre oral, e inclusive no início da instrução de Pitágoras, no início da instrução de Platão, a dificuldade e reclamação deles era essa, né? Que assim, não tinham anotado, né? Não tinha anotado. Diz que até, isso dizem, né? Que até Buda, quando foi instruído em determinado lugar, a orientação para ele é: não copie. Buda, não copie. Copiou. Atrapalhou o trabalho que tinha que fazer. Olha. Então, é por isso que daí existem as fábulas, todas elas, né? Para conter mistérios. No caso específico, daí da nossa conversa, que é o Aladim, né? Aladim, o gênio da lâmpada, que nome se queira dar. A origem, onde está inserido o conto do Aladim, no conto das Mil e Uma Noites, não tem o livro das Mil e Uma Noites, né? Sherazade contando as histórias para o sultão, e aí contava a noite inteira para daí não ser morta ao amanhecer, daí então ela interrompia a história e continuava no dia seguinte, e daí ela ficou por 1001 noites contando histórias para o sultão, e nessas 1001 noites ela teve 3 filhos com ele. E quando acabaram as histórias, então daí como tinha 3 filhos, ele não a matou e a vida seguiu e voltou. Essa história que nos chega, né, no Ocidente das 1001 noites é uma coisa completamente, assim, não vou dizer deturpada, mas assim, completamente transformada, né, alterada também, né? Adequada a quase um mercantilismo, né? A quase uma infantilidade, uma coisa pueril, e todo aquele mistério esotérico, né? Ele desaparece, ele fica ainda oculto ainda hoje, né? Você sabe, tem uma pessoa, um adepto, né, que tem muito a ver com a eubiose, e é conhecido na eubiose com o nome de Dr. Maurus, né, o Dr. Madrus, né, e é tido como sendo um médico sírio, que daí estudou, se iniciou no Egito, etc. Mas isso tudo é uma maia, mas não vem ao caso, não é o que a gente quer conversar. Okay. Então, Dr. Maurus, ou Dr. Madrus, ele foi o primeiro a fazer a tradução integral para o Ocidente do verdadeiro 1001 Noites. E começa o seguinte: o título original de 1001 Noites não é As 1001 Noites,
É As Mil Noites e Uma Noite. Isso, Não é parece que é isso mesmo. É Mil Noites, não, é exatamente assim. As Mil Noites e Uma Noite. E As Mil Noites e Uma Noite, traduzida por Dr. Mauro, a partir de uma cópia, né, transliterada para o árabe do sânscrito, que a origem de Mil e Uma Noites é sânscrito, é literatura védica, né? É tradição esotérica védica, né? Então, os Mil Noites e Uma Noite são 23 volumes. Caramba! De, em média, 240 páginas cada um. São 5.500 páginas de histórias nas Mil e Uma Noites, né? E o que chegou para a gente no Ocidente é 5% disso daí. Tá? E esse livro se encontra, Jorge? Esse é feito pelo doutor aí que você citou? Madros. Se encontra. Sim, mas a nível escondido, vamos dizer, inacessível, porque... Não está inacessível. Ele foi traduzido de que maneira? De maneira lúdica, como a gente conhece as histórias das mil... Não, ele foi traduzido literalmente. Ah, ok. Literalmente. Então, do védico, assim, para várias parcelas do árabe, né? E aí nessa tradução para o árabe, daí tem umas nuances, né, da cultura e dos mistérios. Isso que é muito interessante, né, nas Mil Noites. Eles pegaram e mudaram alguns termos, alguns nomes para adequar a tradição de mistérios do Egito. Então tem a ver com mistérios egípcios, o Mil Noites e Uma Noite, tem a ver com os mistérios persas, tem a ver com os mistérios caldeus, tem a ver com os mistérios do que seria os otomanos. Então, todos os mistérios, né, daquele médio Oriente, né, e daquele do chamado assim, dos cornos da África, que é aquela parte de cima ali, Egito, Líbia, né, tudo isso está no Mil e Uma Noites, né. E a origem desses segmentos que daí o Dr. Mauro ele pega e concentra em um livro só, né, aí é um livro védico, que o nome original do Mil Noites, veja como é uma coisa interessante, né? E dentro desse Mil e Uma Noites está a história de Simba, está a história do Alibaba, está a história do Aladim. A origem de todos esses contos é uma só, que é a literatura esotérica védica. E aí esse livro, o Mil e Uma Noites, né, assim, era como é que é? O livro dos véus de Ísis, né, ou o livro dos 1000 véus de Ísis. Mil e Uma Noite é um véu, e Ísis foi trocado daí, porque isso aí foi feita uma adequação dos mistérios egípcios, mas era o livro dos 1001 véus de Maia, que é a ilusão. Nossa. Esse é o Mil Noites e Uma Noite. Então, e veja que uma coisa muito interessante. Então, esotericamente, se tinha 4 caminhos para a iniciação no início da Aryavarta, né? Que era o conceito das castas instituídas por Ram, né, no Império de Ram, que não tem nada a ver com as castas da Índia, as castas degradadas que foram abolidas na última Constituição da Índia, né? E daí, no Império de Ram, a casta era definida de acordo com a cor da alma de cada um, quer dizer, qual é que é a tua aptidão, qual é que é a tua tônica, e daí então isso vai ser ou sacerdote, ou guerreiro, ou comerciante, ou trabalhador, né? E todos tinham igual status, né, na sociedade, e não tinha diferença de remuneração, não tinha nada, era uma sinarquia, né? A instrução dos kshatriyas, que assim, dos guerreiros, aquele que ia defender a ética, que ia propagar e compartilhar os valores da sociedade, do país, da nação, os mistérios aplicados ao dia a dia. Tá? O livro de instrução dos kshatriyas em tempos de Ram era o Mil e Uma Noites. Caramba, é um livro de instrução, de iniciação esotérica para a casta guerreira. Já que nós estamos fazendo uma introdução, esse livro é utilizado ainda hoje ou não? Não? Não, tanto é que... não precisa mais?
Não, porque assim, ele hoje ele faz parte dos mistérios, por assim. Tanto é, a gente está falando sobre, conversar sobre a história de Aladdin, que virou um desenho da Disney. Sim. Né? Então, quando alguém fala Aladdin, pensa no filme da Disney, né? Claro. Então, todo o mistério, né? Todo o conhecimento esotérico profundíssimo está no Mil Noites e Uma Noite, ou o livro dos Véus de Isis, ou o livro dos 1001 Véus de Maia, né? Ainda continua por ser desvelado. Obviamente, se você está numa escola de iniciação, você lê aquilo como, assim, você lê um livro à luz do dia, à luz do sol. Você lê e compreende tudo que está escrito ali. Agora você tem que... É como se me dá um livro em grego, vamos supor, né? E eu não sei grego, vamos supor, né? Aí eu vou olhar aquilo, nossa, cada letra linda e tal, a tinta, não sei o que e tal, vou tecer comentários sobre o papel, sobre a capa, sobre tudo, mas a letra mesmo eu não vou compreender. E aí, não compreendendo a letra, não compreendo a alma. E não compreendendo a alma, eu não vejo espírito. E não vejo espírito, o universo não se manifesta. Né? Então, as 1000 noites e uma noite, né, ainda continuam envoltos em mistério para o mundo profano. Interessante, né? Muito interessante. E aí tem um outro livro, dois que daí dá para falar, né? Então, um é 1000 Noites e Uma Noite, que era para os kshatriyas, e tinha um segundo livro que era para a instrução da casta comercial, os comerciantes, né? Os Vaishyas, que era... E esse não veio para o Ocidente, é Panchatantra, né? Panchatantra, né? 5 tratados, né? E não tem nada a ver com Tantra, tantrismo, assim, que hoje se conhece no Ocidente, não tem nada a ver com isso, né? E esse Panchatantra, então, ele tinha 5 livros, Pancha é 5, né? Então, eram 5 livros, e aí esses 5 livros ensinavam assim, como é que era a relação com amigos, como ganhar amigos, como é que era assim, a magia mística de perder amigos, como é que você convive entre corvos e corujas, assim, como é que você convive na guerra e na paz, como é que você perde e você ganha, né? E como é que você faz ações precipitadas ou ações mal consideradas. Então, toda a estratégia, o mistério que existia no trânsito de valores, no trânsito de riqueza, no trânsito de coisas, né? Em um ambiente sinárquico, né? Então, o Panchatantra é irmão, né, do livro dos 1001 Véus de Maia, dos 1001 Véus de Isis, das 1000 Noites e Uma Noite, ou no Ocidente, o livro das 1001 Noites. E está coçando a minha garganta e a minha língua para perguntar, e não tem jeito de eu não perguntar. Isis sem véu, onde entra nessa história? De Blavatsky? Sim. Que daí tem alguma correlação? Tem alguma correlação? Os véus de Isis, né? E aí se você fala Isis, você fala Maia, né? Sim. São milhares, né? Então o véu de Isis é o desvelar alguns véus de Isis, mas pela vertente do conhecimento do Tibete, não pela vertente do conhecimento egípcio. Entendo. Tá? No 1000 Noites e Uma Noite mesclaram-se o conhecimento hindu, da Aryavarta, com o conhecimento atlante e egípcio, e o mistério ainda está ali, né, em todas as entrelinhas. No Panchatantra, por exemplo, o mistério dessa instrução esotérica, por exemplo, o comerciante num sistema sinárquico, não é aquele que vende coisa, não é o da usura, não é o do banco, não. É aquele que daí pega o bem que é produzido na terra, né, e vai e distribui na cidade, distribui no campo, pega o bem. Então ele comercializa o bem, a arte, a cultura, né, mas comercializa enquanto trânsito de vida, não enquanto maneira de ganhar. Então todo esse mistério está no Panchatantra, né? E aí chega, né, nas versões não ocidentais, mas nas versões posteriores, né? O Panchatantra foi escrito em 400 antes de Cristo, né? A versão que se conhece, né? E aí o Panchatantra, ele coloca o conteúdo como se fosse conversa entre os animais. Olha.
Então, assim, a coruja conversando com o corvo, não importa qual, né? E aí no meio dessa conversa, né? Bom, no meio dessa conversa, então está o mistério, está o conhecimento reservado. Aí aqui tá. O Êxopo, né? Tem as fábulas de Êxopo que nortearam quase todas as fábulas ocidentais, né? Todas as fábulas de Êxopo, né, tem por fundo, né, conhecimento esotérico egípcio, que tem por fundo o conhecimento védico, que tem por fundo o conhecimento atlântico. Ô Jorge, é curioso, porque nesse tempo eles falavam as coisas veladamente, como você acaba de falar agora aqui, né? Qual era a fonte deles? Isso parece que eles eram muito mais ligados à fonte que a gente fala tanto aqui, vamos dizer, aquela fonte que nos fornece tudo, já foi tema de programa que nós fizemos aqui também. Eles acessavam a fonte mais facilmente do que a gente? Como é que era isso? Não, grande esforço. É mesmo? Era dedicação mesmo? Vidas de estudo, e ainda, por exemplo, assim, você vai pegar um livro hoje para falar sobre o número 1, né? E aí então centenas e centenas e centenas de páginas para discorrer sobre o número 1, como é que ele se projeta no primeiro triângulo, segundo, como é que ele delimita, como é que tem a questão do quística horizontal, vertical, como é que se processa a matéria, como é que tem as frações. Numa escola de iniciação, uma escola de mistérios, escrevem o número 1 para você em um papel, ou te falam e agora é o seguinte, pensa, medita. Entende? O que há hoje é que a gente não tem, assim, a gente não tem paciência para a iniciação. Então, assim, eu quero aprender isso hoje, amanhã, eu quero, não. Então você ficava 10, 15, 20, 30 anos para compreender um conceito. E na medida em que você daí sai dos alfabetos atuais, dos códigos de linguagem, dos símbolos que as letras representam valores, né, que são símbolos vivos, né, e você daí vai em direção ao conhecimento esotérico, você chega a um ponto em que daí esse alfabeto ele começa a diminuir a quantidade essa linguagem de letras, né, de símbolos, né, até chegar não vou dizer, mas começa até chegar, sabe, um núcleo. E aí você, para acessar aquele núcleo, você não pode pensar com instinto, nem com a emoção, nem com a mente concreta, você tem que abstrair, para ir abstraindo-se, misturar-se aquele conhecimento e então compreender. O que nos autoriza hoje, o que nos dá essa condição de falarmos sobre um tema que é um dos velados, vamos dizer, há milênios, que é assim. Por que nós temos essa condição hoje? É porque hoje nós vivemos em um mundo que era o mundo da lenda de sempre. Então todas as lendas apontavam para um tempo, né? E esse tempo é o tempo que nós vivemos hoje. Então é dado conversar sobre algumas coisas, né? Não todas as coisas e não tudo sobre alguma coisa, mas alguma coisa sobre algumas coisas. Para quê? Para que cada um vá trilhar o seu próprio caminho. Tá? Então hoje o tema... Hoje é permitido dar direções, Grego, que é o que a gente tem feito aqui nessa uma década e meia. Nós damos direções. Isso. Então qual é o ensinamento que nós temos então no Aladdin, né, que tem a própria etimologia, né, a lâmpada, o fato da história em si, que é muito bonita e interessante, né, envolve uma série de coisas, envolve roubo, poder, disputa disso, daquilo, ambição. Então é legal, a própria história chama atenção, né? Então o que tem por trás disso que deve ser melhor ainda? Vamos lá. É uma coisa fantástica. Um dia a gente podia fazer uma série, mas daí isso aí ia demorar alguns anos, né? A gente pegar e aí pegar o livro As Mil Noites e Uma Noite, o original, com 5.500 páginas, e daí comentar, né? História a história. Deveria ser legal, né? Pô. Tudo é possível ela saber. De repente a gente descobre a forma da imortalidade aqui,
Mas todo mundo vai ter que ser imortal, né? Porque senão o que adianta? Vamos fazer programa para quem? Imortal nós somos. Nós somos, é isso que eu digo. A gente só está trabalhando para tentar tornar imortal o corpo e a alma, né? Mas imortais nós somos, né? Bom, então o livro As Mil Noites e Uma Noite, todo ele é formado por contos esotéricos, né? Então, as viagens de Simba são, o título original é As Sete Viagens de Simba, o Marujo, né? Então tem uma história sobre os 6 filhos das 6 cores. Então todo ele é esotérico. Então Aladim, né, e a lâmpada é um desses contos esotéricos dentro desse compêndio, né, de iniciação dos guerreiros na época do Império de Ram, tá? Então, primeiro a questão do nome, né? Para a gente chega como Aladim, porque se tomou por vertente, por fonte, a versão árabe, né? E a versão árabe, o nome Aladim, Alaudin ou Aldin, né? Que é glória de Alá. Isso profanamente, né? Esotericamente, aí o nome de Aladim é Alá de Jin, Alá, A-L-L-A-H, de Jin, D-J-I-N. De Jin é gênio, Jaino, Gina, né? Então Aladim é o gênio de Alá, né? Só que daí só quem pode ser um gênio de Deus? O ser humano. E o gênio de Deus, que é o ser humano, o Alá de Jin, né? Ele vai atuar no mundo humano usando 2 gênios. Um gênio que é o gênio interno, que é o que nasce com ele, e um gênio que é o gênio humano, que chama ingênio. Que a diferença, existia uma diferença, né, quando se criou o termo gênios, né, gênium, que é aquele, tanto é que o aniversário, quando a gente comemora o dia de nascimento, não é o dia que nós nascemos, é o dia que o meu gênio nasceu, que o teu gênio nasceu, que o gênio de vocês nasceram. É porque o gênio, ele é específico para cada um, ele nasce com a pessoa e morre com a pessoa, né? Então a gente comemora o dia do nascimento do gênio, para que o gênio venha se transformar em um ser humano. Então o Aladim, para começo de conversa, então ele é o gênio de Alá, seria um gênio de hierarquia superior, ou um anjo, ou um devil, que queira, né? E aí ele tem aos seus cuidados 2 gênios. E aí a história de Aladim, a gente lembra que o Aladim foi esfregar a lâmpada, né? Isso. Mas existiam 2 gênios, né? Que daí ele tinha o gênio da lâmpada e um gênio do anel, né? Bom, vamos começar, e pegar e começar do início para que a história tenha sentido, né? Então, primeiro que assim, que é uma coisa muito interessante, que no livro original, né, quando começa, eu acho muito engraçado, é que daí, quando começa a história de Aladim, aí diz assim, em uma certa cidade da China. Isso. Então, a história de Aladim não se passa na Arábia, né, nas Arábias, né, naquela península, né? E aí tem sultão, essa coisa toda, mas é tudo uma adaptação ao Ocidente, né? Porque o Aladim original era na Arábia, era na China. E por que eles, mesmo eles passando ou situando a história no Oriente Médio, né, eles tomaram por base a China como Oriente Longínquo, né? É porque na época a China era tida como lugar dos mistérios, né? Onde tudo era incerto, tudo era insabido, tudo era fantástico, porque era era algo tão fora da realidade que lá é onde existia, onde acontecia a magia. Então, de início, a história se desenrola, né, como Aladim, sendo uma cidade da China. Vamos não relevar isso, né, e vamos focar na história. Então, primeiro que o Aladim, né, ele era filho de um alfaiate, né, e aí
o pai e a mãe trabalhavam para dar todo o necessário para ele, e o Aladim era o que seria um vadio, né? Ele ficava perambulando pelos mercados, pela cidade, sem fazer nada, e não queria fazer nada mesmo, né? E aí, quando ele é adolescente, o pai do Aladim desaparece, morre, né? E aí a mãe de Aladim é que daí fica responsável por mantê-lo, e mesmo ela trabalhando duramente para mantê-lo, ele ainda assim não ajuda com nada. Então o Aladim, até o evento do gênio, ele é o pior dos piores, né? Ele representa o pandemônio astral na vida de cada um, porque ele não liga para nada nem para ninguém, faz o que bem entende, vive de se apoderar das coisas dos outros, mesmo que daí nos desenhos, nos vídeos tenha sido romantizado, né? O pandemônio astral faz da pessoa a pior das pessoas, né? Que é aquela que, assim, é um incômodo em cima de duas havaianas, né? Assim, o cara incomoda pra caramba. E o Aladim era isso, né? E aí a questão do sumiço da figura do pai some quando ele está adolescente, né? Então, quando ele está adolescente, vamos considerar a idade esotérica da adolescência como 16 anos, né? Então, há todo um mistério ligado à questão dos 16. Quando ele perde a figura paterna aos 16, e aí a mater, né, a mãe, que é o amor universal, vai tentar transformá-lo nessa idade, há todo um processo. Deixa eu tomar um golinho de água. É porque eu liguei o aquecedor aqui porque está muito frio, aí botei uma roupinha de esquiar e liguei o ar em 24 e daí... Então daí a mãe de Aladim representa o esforço do amor universal da Mater para fazer com que o pandemônio, né, humano, ele ceda lugar a um panteão humano, panteão. Todos os demônios têm que ceder lugar a todos os deuses, e para isso que ela trabalha. O que acontece? Naturalmente, como o Aladim tem em si um pandemônio, né, ele vai atrair um semelhante, simili similibus congregantes. Então diz que surge uma figura masculina na história, que passa por ser o tio de Aladim, ou em algumas versões companheiro da mãe dele, né? E ele se aproxima só porque ele precisa de Aladim, né? E ele precisa do Aladim porque daí ele, o tio, né, que detém poderes mágicos, precisa do Aladim para ir em determinado lugar que ele não consegue ir. E a história diz que ele não consegue ir porque a entrada para o lugar é muito pequena. Mas aí vem a primeira questão esotérica. Ele não consegue ir porque o tio, né, o do mal, ele não consegue ir porque aquilo que nele existe, né, o impede de entrar naquele lugar esotérico, né, onde o Aladim vai ter que entrar. É como tem nas fábulas ligadas a Joshua Ben Pandira, a frase que diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, alguma coisa assim, né? O rico, questão de material, o pobre, questão espiritual, né? E o camelo é aquela corda de amarrar navio. Então a corda passar é porque a densidade material impede o ser humano de entrar num lugar que lhe compete, que lhe é de direito. E isso vale para o Aladim, para o tio do Aladim, para o camelo passar no buraco da agulha, e para cada um de nós, porque às vezes a densidade na alma de cada um de nós nos impede de ir para casa todas as noites, nos impede de ir para casa ao fim de uma noite mater, que seria uma vida. Então esse é o primeiro grande aprendizado, tá? Bom, tá, então o tio de Aladim, ele se aproxima e aí pergunta se o Aladim não pode ajudá-lo a ir em determinado lugar para pegar alguma coisa. Aí eles vão em um buraco no chão, né? Que é a entrada de uma caverna. E daí o tio do Aladim fala assim, ó, você entra, né, e vai ter um monte de coisa, você pega o que você quiser, né, mas tem uma lâmpada, né, então você me traz essa lâmpada. Aí Aladim entra, né, na caverna. Aí o entrar na caverna daí tem duas simbologias. Primeiro, entrar na caverna, né, é assim que é a alma de cada um de nós mesmo, então a gente tem que entrar para ver o que tem lá, né.
para ver que tipo de riqueza, ou qual é que é o meu conceito de riqueza, né? E tem uma outra analogia que é a entrada aos mundos internos, né? Tá perfeito em Aladim, né? Aí, Aladim, com 16 anos, na idade correta, né? Ele entra na caverna, mas como ele era um destrambelhado, né? Assim, era um pandemônio ambulante, ele olha aquela coisa toda ali, pega um monte de riqueza que o atrai, né? E também aí se sente atraído por um anel, né? E aí ele pega esse anel e coloca no dedo. E aí faz a farra ali e encontra a lâmpada e vem para a saída. Quando ele vai sair, trazendo riqueza segundo o ponto de vista dele, o anel e a lâmpada, daí o mago, ele... E veja que é interessante, né? Que na história original, esse mago que daí veio ter com Aladim era um mago do Maghreb, né? Maghreb é aquela região que fica nos cornos da África. Então, na história original, ele situa, inclusive, geograficamente, de onde veio esse que veio ter com a glória de Alá na Índia. Então, ele foi do Egito à Índia para ter com Aladim, porque só podia, através de Aladim, conquistar determinada coisa. Bom, aí então o mago disse assim: me alcança a lâmpada que eu te deixo sair, né? Aladim disse assim: matreiro, né? Matreiro disse: não, né? Não, me deixa sair que eu te entrego a lâmpada. E ficaram naquele então você vai ficar aí, né? E aí, na história original, se diz que o mago fez com que a terra engolisse Aladim, né? Na história ocidental, ele move uma pedra, empurra uma pedra e tranca o Aladim na caverna, né? Aí Aladim fica preso ali, e para tentar iluminar o ambiente onde ele está, ele então vai e esfrega a lâmpada, né? No atritar a lâmpada, né? Aí então surge o gênio. Só que na história original, quando surge o gênio da lâmpada, né, ele já tinha antes, tentando se aquecer, ele já tinha friccionado o gênio do anel. E o gênio do anel já tinha se manifestado, né? E na história original, daí diz que daí quando o Aladim mostrou para a mãe dele o gênio do anel, né, diz que daí, assim, ele era como se fosse um ser assim, betumecido, assim, escurecido, né? E que dos olhos do gênio então brotavam chamas, assim, e ele era assim tão feio, segundo o ponto de vista da mãe de Aladim, que ela desmaiou, né? E depois, quando ele mostra o gênio da lâmpada para ela desmaia de novo, né? É porque daí a Mater, né, o amor universal, não está preparado para contemplar, né, devas em ação no mundo material, né? Então há gênios submissos à humanidade que não podem ser contemplados pelo amor universal. Significa o seguinte: dentro do ser humano, como em cada um de nós tem o amor universal, né, e isso vem através do próprio prana, do próprio ar que a gente respira, né? Então em cada um de nós habita a divindade. Não deveria coexistir no ser humano a divindade com as coisas humanas. E cada um de nós faz o contrário, não só força a coexistência na alma do divino com o humano, como usa o divino para vitalizar o humano. Então, todas as emoções densas, ódios, antipatias, medos, horrores, são vivificados, cristalizados, materializados, exteriorizados, usando prana, que é uma expressão elétrica do amor universal, tá? E vejo que daí na história esotérica, o amor universal, contemplando o gênio, desmaia, né? Bom, aí então Aladim descobre o gênio do anel, né? E aí depois ele descobre o gênio da lâmpada, e ainda ele descobre o gênio, mas não faz nenhum desejo e está preso. Só que daí acontece uma coisa assim, muito interessante, é que o Aladim,
nessas peripécias daí dentro da caverna, antes de sair, né, ele encontra o quê? Ele encontra o tapete. Né? Aí veja que interessante, ele encontra um gênio ligado ao poder das mãos, ele encontra um gênio ligado ao poder do fogo, e ele encontra um gênio ligado ao poder de voar, que é traduzido como se fosse o tapete, né? E aí vem a questão interessante, que assim, quando ele tem contato com esses 3 gênios, né, porque o do tapete também é um gênio, tem na literatura árabe, uma literatura esotérica árabe, uma ave mítica chamada Roc, que é o equivalente à fênix, né? E daí então voa, gigante, desaparece no fogo, renasce assim e tal, e ela é ligada a um princípio que emana de uma montanha chamada Kaf, né? A gente conhece o Kaf, né? E Kaf é a montanha, veja. E aí, então na tradição védica esotérica, Kaf é a montanha, né? E aí emana um poder que faz com que... E o que acontece? Então, quando o Aladdin tem contato com esses mistérios, né, internamente, vitriol, visita inferior à terra, retificando ingênia, homem é lápide, né? Aí, então, o que acontece? Ele faz o primeiro pedido para o gênio do anel, né? Então, primeiro é o seguinte, não eram só 3 pedidos, né? Eram à vontade. Aladdin não teve só 3 pedidos, ele pôde pedir quantas coisas ele quisesse, né? Então ele faz o primeiro pedido para sair dali e ir para casa, né? E aí quando ele chega em casa, que ele mostra os gênios, aí a primeira coisa que ele pede para o gênio é comida, né? E aí quem vai dar a comida para ele é o gênio do anel. Então aquele lauto, aquele farto banquete para ele e para a mãe dele, que passaram dificuldades com isso e tal. Simbologia, né? Simbologia. Ao ter contato com uma riqueza, ao ter contato com gênios, e aí gênio e engenho, a primeira coisa que Aladdin faz é compartilhar alimento com o amor universal. E receber, compartilhar quando há troca, né? Alimento com o amor universal. Começa a transformação de Aladdin. Então Aladdin passa, né, de ser um incômodo, né, um pandemônio ambulante, para um panteão. Por quê? Porque ele agora tem ao seu lado 2 gênios e um terceiro expressa a capacidade de voar. Qual é que é a capacidade de voar? De onde que vem, né, do ponto de vista de iniciação, a capacidade de voar? Né? É quando então você, entendo, equilibrado todas as pétalas do chakra cardíaco, então desenvolve o seguinte, e aí uma das pétalas do seguinte é a capacidade de levitar, né, que é o que usam os monges voadores no Tibete, os monges carteses, no Longum-Pas, e daí ele controla a gravidade e se locomove, que era o que Aladdin fazia. Né? Esse é o tapete de Aladdin, né? É uma pétala do segundo cardíaco. Tá? E aí, então, nesse processo, estamos indo bem? Tá tranquilo? Tá bom, muito bom. Tá. Então, aí nesse processo, né, aí Aladdin, então, está passando por uma transformação, adolescente em contato com gênios, né, tendo feito as pazes com o amor universal, se alimentado junto, e tendo desenvolvido a capacidade de, daí, dominar a Vayu, dominar o ar, né? Então ele ainda transita pelo mercado, mas já com outra visão, né? E aí então ele avista no mercado a Jasmine, né? A Jasmine, que seria a contraparte dele, né? Depende do nome que cada uma cultura dê a ela. E tem uma coisa muito interessante que assim, e aí isso transparece inclusive no desenho da Disney, e daí de todas as princesas da Disney, né, a do Aladdin é a única que usa calça, né? É porque ela é a contraparte, né? Ela não é um externo, né? Aquilo que é mostrado como sendo a princesa, né, é a parte feminina do próprio Aladdin. Entendo.
né? Eros em busca de sua bem-amada psique, né? Seria o equivalente à alma gêmea, só que na verdade não existe alma gêmea, a gente já conversou sobre isso, né? Aí então ele se apaixona perdidamente por ela, né? À primeira vista, né? E aí a recíproca é verdadeira. E aí então ele pede ao gênio para transformá-lo em um príncipe, né? E aí então o gênio constrói um castelo para Aladim, e aí toda aquela riqueza, né? Só que aí a riqueza que vem depois, a riqueza material que Aladim vai experienciar materializada pelo gênio, né? Aí já é uma decorrente da riqueza espiritual que ele agora tem, por estar equilibrado com a mãe, o amor universal, por compartilhar alimento com o amor universal, por ter em si dois gênios, por ter desenvolvido o terceiro gênio em si, que seria a capacidade de usar o tapete, né, simbolicamente, né, e ainda consegue contemplar a sua contraparte. Então isso implica que ele já tem toda a riqueza espiritual, né, e aí então está pronto para a riqueza material. Aí o gênio então constrói o castelo e o transforma em um príncipe. Né? Aí então ele vai ao sultão, né, e pede a mão da princesa, e é concedido, e ele casa com a princesa, né? E aquele o primeiro mago, né? Então ele é derrotado em um embate com Aladim, e ele some de cena, né? Aí vem um segundo, que seria irmão do primeiro, né? Logicamente só poderia ser, né? Porque simili similibus conjugantur, né? E aí então engana a contraparte de Aladim, né? E se apropria da lâmpada, né? Só que ao se apropriar da lâmpada, antes já tinha acontecido, sabe o quê? Um dos desejos de Aladim foi libertar o gênio, né? Então o gênio concede desejo para Aladim, e daí pergunta assim: Aladim, qual é o seu outro desejo, né? E como o gênio estava preso na lâmpada há milênios e milênios e milênios e milênios, que é uma simbologia, né? Porque aquilo é um egrégor, né? É um ingênio, né? Então Aladim dá a liberdade a ele. Só que a liberdade que o Aladim dá, desculpa, ela faz com que o gênio perca as suas forças. Então ele não tem mais o poder que ele tinha antes, né? E aí a contraparte de Aladim fica à mercê, né, do irmão, ou vamos chamar de irmão, do mago do Maghreb, né? E aí ele vai e a engana e se apropria da lâmpada, né, com o gênio. Só que daí já é um gênio enfraquecido, porque é um gênio liberto. E o gênio liberto, a única forma dele adquirir poder é ele nascendo como humano. E é o futuro, é o destino de todo gênio, né? Só que daí isso não aconteceria, agora seria no futuro. Então daí esse gênio capturado pelo do mal, ele passa a não ter muita utilidade para ele. Mas aí assim, aí Aladim vai atrás, né, desse segundo, e aí dá embate a ele, novamente derrota, o que seria uma expressão externa de experimento, seria o pandemônio, né? E aí traz de volta o gênio, e aí então, entendo, lutado para recuperar aquele ao quem ele tinha dado a liberdade, e que era um egrégor, que era um gênio. Então aí Aladim adquire a consciência integral, e ele e ela vivem felizes para sempre, e acaba a história. Legal, legal. É profundo. Não tem uma linha no conto de Aladim que não seja conhecimento esotérico. Lógico que eu estou falando aqui o que a gente pode conversar, né? Sim, claro. Assim, até cada um procure o seu próprio caminho e procure compreender. Mas toda a história de Aladim, a quantidade de vezes que ele vai peticionar a lâmpada, o fogo, que daí o fogo dá a vida para que a luz se faça, a luz dá a vida para que ela seja vista. Então, assim, todos os corpos do fogo que emanam da lâmpada, né? A questão do qual dedo que o Aladim vai usar o anel, a questão
há toda uma simbologia, há todo um mistério ligado à história de Aladim, mas no seu âmago é a vitória do humano no sentido de adquirir consciência divina a ponto de libertar os próprios gênios dos quais dependiam dele, que é o máximo da consciência. O interessante é que o ser humano ainda continua sendo preguiçoso, generalizando, claro. Ele se recusa a buscar o verdadeiro sentido, digamos assim. Então ele lê um conto desse, ele não tem a preocupação de ir atrás e verificar se atrás desse conto tem alguma coisa oculta, né? Ou então alguém diz, olha, alguém vai revelar alguma coisa oculta, aí ele sai correndo, porque alguém vai lhe revelar. Ele não tem a capacidade ou não tem a coragem de se dedicar, se permitir fazer um exercício uma introspecção, buscar alguma coisa. Eu acho que assim, Grego, vamos usar o próprio mito de Aladim, né? É porque andar no mercado é divertido, então assim, você anda pelo mercado da cidade, se apropria de uma maçã aqui, uma laranja ali, uma roupa aqui, brinca com todo mundo, tal, um descompromisso. Então, viver descompromissadamente é divertido, viver humanamente é divertido, né? Só que daí, se você vive humanamente só se divertindo, né? Ou se você vive só a vida como ela é no dia a dia, né? Em casa tem uma mãe preocupada contigo e chorando porque você não a compreende. Qual é essa mãe que está preocupada contigo em casa chorando porque você não a compreende? Essa mãe é o Espírito Divino que existe em você mesmo, em cada um de nós. Então é natural se divertir no mercado, mas lembrando que em casa ou dentro de cada um tem o amor universal. Tem Deus, ou tem Alá, que nome cada um queira dar, né? A espera que os gênios despertem, a espera que o tapete seja usado, a espera que o mal externo seja sublimado, a espera que a verdadeira riqueza seja contemplada, né? Esse que é o grande trabalho, o trabalho a ser feito. Você fazendo tem muita gente hoje, fazer uma analogia, tem muita gente com 4 décadas de vida que não sabe fritar um ovo, não sabe lavar uma cueca, vamos dizer, não sabe estender, sabe, é exatamente o que você está falando, é muito cômodo, você tem que buscar, de repente, a mãe que geralmente faz isso que você acabou de dizer, olha como casa. A mãe que faz isso aqui por você, sempre assim, e você fica gostosão ali, uma hora pode faltar, e na hora que ela faltar, você vai se apegar a quem? Então, são exatamente essas questões que o ser humano, cada um que está nos assistindo hoje, tem que pensar, do quanto eu dependo ainda dos outros, né? Do quanto eu ainda não desenvolvi, e que eu poderia ter desenvolvido, que vai ajudar o meu próprio processo, não é o de ninguém. Sabe? Você veja assim, geralmente assim, o ser humano ele tem por meta idílica, né, riqueza, né, saúde, mas não o mais importante que é a riqueza, né, de maneira geral, né, não para mim, lógico, né, e a contraparte, né? Então sempre a busca pelo amor perfeito e tal move o ser humano, e ele precisa de riqueza para ficar feliz, para aproveitar com aquela. Na história de Aladim, a Yasmin, né? Yasmin em persa é formosa flor, né? Formosa flor é uma analogia, né? ou uma tradução para o persa do loto sagrado. Sim. Né? E o loto sagrado, então a flor ela alcança a luz, né? Mas a raiz está na lama. Então você pode estar com a raiz no mundo humano desde que você contemple a luz todos os dias. Sem dúvida, sem dúvida. Não é? E aí quando você contempla, como contemplar a luz todos os dias, como é que eu vou desenvolver a capacidade de voar como Aladim e tal, um tapete, e o tapete do Aladim, e aquela ave, o coque, né?
é uma simbologia, o montanha-ataque, a árvore rock, né, é uma simbologia da ave de Ramsa. Né? O que é o grande cisne, no qual, né, em todas as tradições chinesas, então tem o cisne, que daí as fadas voam, aquela coisa. O que é o cisne, que eu consigo então voar pelo universo, né? E como é que eu acesso isso? Assim, o cisne é a ave de Ramsa. O nome original védico do cisne, né, é a ave de Ramsa, né? É uma simbologia com o próprio universo. Ramsa, Ram, expirar, Sa, inspirar, Ramsa. O caminho. E por aí vai, né? E por aí vai. Você vê que uma coisa puxa a outra, né? O caminho para se chegar ao equilíbrio, a contemplar o loto, a despertar os gênios, né? A você flutuar, né, num tapete para qualquer lugar que você queira do universo. Respiração. Olha aí, tá vendo? É isso aí. Ajapa Mantra, transformar Ajapa Mantra, que é um mantra inconsciente, todo mundo respira sem se importar, em uma ciência. O professor Henrique José de Souza, fundador do Centro Brasileiro de Obiose, da qual eu orgulhosamente faço parte, né? Ele deixou uma ciência, a ciência do alento, né? Que é para ensinar todos os seres humanos a cavalgar a ave de Ramsa, para transitar pelo universo, lembrando que ninguém consegue andar no universo sem antes ter andado dentro de si mesmo. No caso de Aladim, você não consegue voar sem antes sair da sua própria caverna. Olha, perfeito, é isso aí. Fechamos a questão, ó. Fecha a cortina. Muito legal, muito legal, né? Legal. Ficou, né? muito bem resumido, muito bem claro. Agora cabe a cada um. Vai buscar, é o que a gente sempre fala. Joga sementinha aqui, o resto vai fazer, vai jogar água lá. Tem um livro que daí recomendaria, Opa. e o professor recomenda também que se leia, é o Vamos lá. Rosto de Luna, Uma Viagem Ocultista através da Atlântica, ou o livro dos Ginas, ou o livro que Mata a Morte. São 3 títulos para o mesmo livro, né? Sim. Inclusive ele fala sobre os Ginas que existem no livro, no Conto das Mil e Uma Noites, de maneira velada, logicamente, né? Porque Claro. a literatura escrita de Rossiluna é uma escrita hermética em essência, não é? Sim. Mas de qualquer maneira é um livro acessível, então procurem ler. Super acessível, eu vou dizer, tem esse livro, você pode encontrar por até R$10 o livro que mata a morte. Incrível isso aí. Incrível. Tem até em PDF tudo, né? E tem até PDF, Lógico, então lógico, vai assim, lá. A cópia que chegou original, a cópia que chegou para o Brasil, né, em português, ela não é Retrato fiel. a original do Mário Rossiluna, que também tinha a ver com o trabalho de Obiose. Assim como... você sabia que um dos que escreveu em português o Mil Noites e Uma Noite, fez uma versão resumida, foi Dom Pedro. Não brinca? E também tinha a ver com a... Eu quero que você repita aí o nome, qual foi o nome do brasileiro aí, do Eubiota, que escreveu sobre as Noites Mil aí? Mais uma? Ele não é um brasileiro, ele é um adepto, um iniciado, ele é tido como um médico sírio. Sírio. E estudou e viajou ao Egito e viajava o mundo inteiro, mas na verdade, como todos, né, ele tinha trabalho para fazer, né? O nome, e esse nome eu posso falar porque é um nome acessível, porque se você for procurar, né, sobre a primeira tradução, né, a partir do original, de fragmentos do árabe para o ocidente, né, vão encontrar o nome como Dr. Madrus. Madrus ou Mardrus, né? Mas o correto seria Maurus. Mais ou menos isso. Legal, como uma boa fonte. Vamos atrás. O livro toda vez que eu te entrevisto, acabou o programa, eu já saio correndo para pesquisar. Uma coisa interessante, Grego, assim, só para a gente encerrar, Mil e Uma Noites, 1001,777 de entorno, 222 no 8º ponto e mais a parelha, 1001, ou se você quiser, 1000, você faz uma redução cabalística, né, de 1000, é o infinito,
né? Então, o mil e um véus de Maia é o infinito e mais um. O que é o um? O um é pegar o conhecimento do infinito e antropomorfizar como o próprio livro. Olha o só, mil tá e vendo um, o um é o livro, o 1000 é o infinito contido no livro. Esse Quanta é o mistério dica. do 1000 noites e uma noites ocultistas. Legal, como isso aqui é o primeiro programa sobre isso, nós vamos fazer mais 999 agora. Como o Jorge falou no começo, né? Vamos buscar. São 5.520 páginas que tem então, o original, né, com todos os pontos. Né? Nós vamos buscar a fonte da juventude aí para todo mundo, né? Para quem tiver acesso, também tente o Panchatantra, né? É bom para desassociar Tantra dessa questão do mercantilismo ocidental com relação ao Tantra, né? E ali tem uma série de mistérios com relação à questão da relação das pessoas, né? A convivência em sociedade, uma opção de coisas. Né? Isso, tá aí. Tá? Trabalho tem, agora é só ir atrás. Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, foi uma muito conversa legal, muito boa. Muito boa, muito agradável. Eu já vou desligando aqui, já vou sair para pesquisa aqui. Né? Tem que buscar aí. E aí, engraçado, eu sempre falo, né? A pirâmide é assim, ó, o conhecimento, a pirâmide invertida. Quanto mais você pesquisa, mais você... É bem isso. Cada dia, assim, a gente, então, acorda ignorante, né? Passa o dia tentando aprender e antes de ir dormir a gente tem uma certeza, puxa, como eu sou ignorante. E aí, a diferença é que daí todo dia a gente acorda para tentar ser menos ignorante. Ignorante no sentido de avidia, de não compreender, né? E só lembrando assim para encerrar, o processo do aprendizado, né? Então você quer aprender, aprender, é como a raposa pega a presa. É como você segurar gelo um dia de verão, ele vai derreter, não adianta, você tem que aprender. Né? Aí depois que você aprende, aí você tem que entender dentro do conhecimento. Dentro do conhecimento. Você vê o que está escrito. Depois que você faz o aprender, o entender, aí você faz o compreender. Então, com todo. E aí, então, quando você compreende o que está, você começa a ver aquilo que está, conforme diz o professor Henrique de Souza, né? O verbo que vivifica, que está por baixo da letra que mata. Então, só ler não adianta, eu tenho que descobrir o mistério que está. Perfeito, tá? perfeito. A vida é um contínuo descobrir de mistério para se descobrir que a vida é um mistério que faz parte de um outro mistério maior, que é a vida que engloba várias vidas. É isso aí. Valeu, Jorge. Obrigado e até... abraço, fiquem bem, fiquem em paz, uma boa vida para todos vocês. Até o nosso próximo tema. Um fraterno abraço, tchau. E bom, né, gente? Ó, daqui agora que o Jorge já desligou, vou pegar meu tapete, sair aqui, ó. Por aí. Vamos ver se o meu gênio ainda estava dentro da lâmpada, né? Soltar ele também para poder libertá-lo. É isso aí. Mas dentro da brincadeira, sempre a gente tem que buscar esses esclarecimentos, essas dádivas que a gente tem diariamente. Todos são nossos mestres. Qualquer atitude que a gente vê, tudo que a gente enxerga, tudo que a gente pensa são aprendizados. A gente tem que saber filtrar e aproveitar tudo isso aqui que o cosmos, sei lá como é que chama, o imanifestado, o mundo das ideias nos concede. É isso aí, gente. Um fraterno abraço, feliz sempre e até a semana que vem.